Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim o texto: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que o vistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. O texto do nosso maninho João, um texto duro, difícil, cheio de argumentos e contra-argumentos, que eu queria essa manhã utilizar como arcabouço para essa reflexão, com desejo que não seja apenas a fala de Jesus no embate com os homens da religião, mas que aqui a gente encontre valores, princípios, revelação para a nossa mente, de tal forma que a gente se aproprie disso, que isso ganhe significado para nós e, sobretudo, que isso se desdobre como atos de bondade, de justiça, de misericórdia, nos encontros humanos que nós tecemos a cada dia. No último mês de setembro, a canadense Lindsay McGoey lançou em Londres o seu livro The Unknowers, How Strategic Ignorance Rules the World, ou seja, em tradução livre, os desconhecedores, como a ignorância estratégica rege o mundo. A análise de McGoey está concentrada no fato de que as pessoas, empresas e governos têm optado por ignorar informações importantes para que isso, de alguma forma, produza benefícios. Ignorância estratégica é um conceito novo na sociologia, mas há muitos pensadores e filósofos que afirmam que sua prática já existe
há séculos. Segundo McGoyle, a ignorância estratégica está intimamente ligada a um outro conceito, o da pós-verdade. Eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016, a pós-verdade foi descrita como o substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Corroborando com o que afirma McGoyle, o filósofo e pensador americano Noam Chomsky, em recente entrevista, afirmou que a era da pós-verdade nada mais é do que o resultado da desilusão das pessoas com as estruturas institucionais, o que as levou a um ponto em que já não acreditam mais nos fatos. Ele afirma: se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos? Um exemplo do que seria pós-verdade, segundo McGoyle, seria a acusação do governo americano de que o Iraque produzia armas de destruição em massa, uma alegação que, na verdade, nunca foi comprovada, apesar de ter sido usada como justificativa para a invasão do país árabe em 2003, naquela guerra horrorosa do Golfo. Hoje, especialistas afirmam categoricamente que as grandes reservas de petróleo do país é que eram, de fato, o fator importante para a invasão. Ignorância estratégica e pós-verdade são duas armas poderosas usadas fartamente no meio religioso. A primeira, a ignorância estratégica, visa manter as pessoas sempre desinformadas para que de múltiplas formas elas possam ser manipuladas com vista a que interesses sombrios possam ser alcançados. A segunda, a pós-verdade, tenciona levar os indivíduos a, mesmo estando diante dos fatos, não acreditarem neles, pois as crenças que foram inoculadas na mente, acompanhadas de uma overdose de estímulos emocionais, são suficientes para que o engano se estabeleça como uma pseudo-verdade perene. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez até chocante. Não há uma semana sequer que eu não atenda a pessoas que foram seduzidas, enganadas e manipuladas por indivíduos ou igrejas que se dizem de Deus. Os danos que são produzidos na vida dependem, na maioria das vezes, do tempo de exposição que elas tiveram às doutrinas e da prática de fé que se instalou como padrão na consciência e nas ações desempenhadas nas dinâmicas do cotidiano. Nesse sentido, o que eu observo é que há uma relação de proporcionalidade. Quanto mais tempo a pessoa ficou submetida a essas rotinas, mais sérios são os danos. E pior, mais difícil será para ela encontrar pacificação e cura para a mente e o coração. Os estragos que eu encontro são de natureza diversa. Vão desde expoliação financeira até separações conjugais, mas quase sempre a família inteira adoece, o que desgraçadamente envolve também os filhos. Eu tenho tristeza, eu confesso, porque a gente de bem, em meio a tudo isso, pessoas sinceras, com boas intenções, que foram assim despudoradamente estupradas na mente, na alma, ser viciadas
por lobos travestidos de sacerdote, com uma Bíblia na mão e um revólver na outra, eles matam sem qualquer constrangimento. Em alguns casos, os mais dramáticos, eu tristemente cheguei tarde ao processo. O dano tornou-se irreversível. A não ser por um milagre, a pessoa não volta mais à normalidade. Não consegue mais viver de forma tranquila e harmoniosa. Essa manhã, analisando a conversa de Jesus com os homens da religião de seu tempo, eu queria lhe demonstrar que, de fato, ignorância estratégica e pós-verdade não são fenômenos novos, ao menos do ponto de vista religioso. Mas eu também quero lhe ajudar a discernir, a combater e a se livrar desse engano que pode destruir a alma e desgraçar a vida. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos vivendo nesse tempo de tantas vozes, de tanta pregação, de tanta informação, de tantas igrejas, de tanta doutrina, de tanta gente dizendo que é de Deus, e de tantos espaços de culto que oferecem alternativas, de milagres e coisas assombrosas em teu nome, que se torna difícil nós de fato sabermos onde tu estás e a quem tu estás usando. Para fazer isso é preciso a gente olhar para o Evangelho, e é preciso que a nossa mente seja reconfigurada de tal maneira que possamos entender o que Jesus ensinou. Há quantos milhares e milhões sendo enganados, sendo levados ao precipício, sendo espoliados de todas as formas. E muitos desses sequelados não se recuperam mais para a existência cotidiana normal, para uma fé que possa produzir pacificação e saúde. Essa manhã eu te peço que, estudando a tua palavra, tu alcance esses que estão aqui e aos milhares que vão assistir pelos canais das redes sociais, de tal maneira a que teu Espírito traga a verdade e produza libertação. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura do Evangelho de João, filho de Zebedeu, que foi um dos apóstolos, de Jesus. Diferente dos outros 3 evangelhos, João constrói um texto que não tem preocupações com uma narrativa dos fatos numa sequência histórica. Ele faz uma arrumação dos acontecimentos de tal forma a dar uma unidade de conteúdo, uma abordagem, por assim dizer, mais sistemática. Eu tive um professor no seminário teológico que dizia que o Jesus de João não pisa no chão. Aliás, o Jesus de João é o único que diz que eu e o Pai somos um. Então é um livro especial na leitura dos evangelhos. A datação desse texto aponta ali para o final do 1º século, entre 90 e 100 depois de Cristo. Portanto, esse é um dos últimos escritos neotestamentários. Eu queria lhe convidar essa manhã para você vir comigo para o templo de Jerusalém, onde Jesus está travando esse duro diálogo, esse embate com os fariseus. Portanto, vamos nos achegar, mas antes de analisarmos os conteúdos dessas perguntas e respostas que eles estão fazendo entre si, vamos tentar entender quais são os contornos que envolvem esse debate, qual é a cenografia que está por detrás do texto e que nós não estamos vendo, ainda que ela esteja presente nessa cena. Como eu tenho pouco tempo e para efeito didático,
Eu vou resumir a problemática dos embates entre Jesus e os mestres da religião em 3 pontos: o templo, os homens do templo e a doutrina do templo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa cenografia do texto é que o templo de Jerusalém, além de ser um símbolo de ostentação, de beleza, a gente foi a Israel, visitou ali as ruínas só do muro, o muro das lamentações, e você já fica extasiado. Ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, se tratava não só de uma potestade religiosa, mas também de um poder estatal político. Aquela construção salomônica, que já havia sido destruída 2 vezes pelos inimigos de Israel, era um símbolo do poder, da presença de Deus, um centro de romaria, que atingia o seu ápice na Páscoa, calcula-se ali em torno de 100 mil pessoas na cidade, e também um santuário para orações, oblações, sacrifícios e purgações de pecado. O templo, na verdade, era o motor da economia local. Ele empregava cerca de 18 mil pessoas, entre sacerdotes, funcionários, herodianos, cambistas e operários. O autor Joaquim Jeremias, em sua obra Jerusalém no Templo de Jesus, que eu li quando estava no seminário, afirma que a cidade tinha uma população de cerca de 20 mil habitantes e que entre 5 e 10 mil estavam fora dos muros, ou seja, na média, em torno de 30 mil pessoas estavam ali no entorno da cidade. Portanto, 60% de tudo o que acontecia em Jerusalém girava em torno do templo. Ali se vendia ofertas de manjares, animais para o sacrifício, como pombas, bois, ovelhas, e também se realizava o câmbio do dinheiro, o shekel, a moeda hebraica, pois não se podia dizimar com o dinheiro pagão. Perceba que nós estamos lidando com um shopping center da fé, um local que movimentava muito dinheiro, que empregava direta e indiretamente muita gente, algo que garantia a vida, a sobrevivência da cidade. Segunda coisa são os homens do templo. As figuras mais importantes que giravam no entorno do templo eram o sumo sacerdote, principal líder religioso, os 72 membros do Sinédrio, que era uma assembleia de anciãos constituída para fazer a gestão do judaísmo, os sacerdotes e levitas, funcionários encarregados da liturgia, da adoração e dos sacrifícios, e os oficiais do templo, uma guarda que atuava na segurança, nas questões logísticas e administrativas. Portanto, aquilo é uma estrutura que funcionava como uma empresa, com hierarquias, com métodos, com tarefas e, sobretudo, com arrecadação e distribuição de dividendos. Obviamente, para haver animais para os sacrifícios, que eram criados em fazendas próximas à cidade, e para se fazer o câmbio da moeda para as ofertas, com o ágio, era também necessário que existisse a ação e os interesses das famílias sacerdotais, que dominavam e controlavam a produção e o comércio de tudo que circulava no templo. E acredite, esse era um negócio imensamente lucrativo. Então, mexer com as estruturas desse sistema, com as crenças, com as práticas, era pôr em risco os negócios das famílias, a sustentação da cidade e, em último lugar, a religião de Israel. A terceira coisa que faz parte dessa cenografia é a doutrina do templo. Mas para sustentar toda essa engrenagem, era preciso algo que desse liga, que unisse a todos
num só propósito e que colocasse Deus como poder central e elemento do sobrenatural. E é aí que a doutrina entra. As 600 tradições dos fariseus, a Torá e os livros do Velho Testamento, as purgações, os banhos litúrgicos, as orações, os sacrifícios, ou seja, um conjunto de regras pelas quais as pessoas deviam viver, um código de controle, um sistema analítico de proposições daquilo que Deus pretensamente exigia dos que nele acreditassem. A doutrina, portanto, é essa vela mestre, é essa coluna vertebral do processo, é o elemento que permite que haja uma convergência de fé, uma unidade de pensamento, um manual de práticas e costumes, uma legislação sobre todos os aspectos da vida, uma norma de cunho ético e estético, uma constituição que fornece os parâmetros para a aplicação das sanções, porque sem sanção a religião não sobrevive. Só quando você junta esses três elementos, o templo, os homens do templo e a doutrina do templo, é que é possível compreender a grande hidra, a grande besta, a grande potestade espiritual que tudo isso aqui representava. E era justamente por isso, por toda a distorção que o modelo propunha, que Jesus batia de frente com aqueles que conduziam esse negócio religioso, e foi justamente por isso, por ferir interesses, que ele foi assassinado. Agora vamos unir todos os elementos e a conclusão a que chegamos é extremamente óbvia. Os poderosos da religião de Israel tinham criado um sistema que não só impedia as pessoas de saberem da verdade, ou seja, era a ignorância estratégica, que servia a propósitos maiores, como também a doutrinação a que elas tinham sido submetidas fazia com que, mesmo vendo a verdade, não crescem nela. Era a morte do fato, pois a culpa e o medo criavam o ambiente propício para que a pós-verdade se estabelecesse perenemente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho aconselhado muita gente que eu conceituo como sequelada, gente que foi maltratada dentro de igreja por conta desse engano religioso. Então, para mim, fica fácil eu fazer assim uma modulação do que acontece, porque a quantidade de casos já me permite traçar um perfil dos grupos humanos que são atingidos pela farsa espiritual. O que leva as pessoas, do ponto de vista religioso, a serem enganadas e manipuladas? Eu observei que o fenômeno está mais ou menos assim distribuído. Primeiro tem o grupo dos desesperados. Esse grupo é composto por gente que tem problema financeiro, é gente que está desempregada, é gente que se tornou vítima de agiota, é gente que se afundou no cartão de crédito, no cheque especial, é gente que pegou um empréstimo, que fez uma aquisição que não pôde pagar, gente que entrou em desespero, gente que está aflita, gente que está angustiada, é um alvo a ser alcançado por essa isca desses homens perversos e dessas igrejas disfarçadas de lugares de adoração, mas que não passam de sinagoga de Satanás. O grupo dos desesperados também tem as pessoas com problemas conjugais, gente aflita, gente que está num processo de separação, gente que está num desencontro, que a família está se esfacelando, que a família está se esbagaçando, que sente que o chão está ruindo e começa a entrar num processo de perda da paz. Esse tipo de gente é extremamente propícia a ser atraído para essa armadilha. Gente que tem problema com os filhos, ou seja,
filho que está andando com má companhia, filho que já entrou num processo de delinquência, filho que está viciado em droga, filho que está viciado em álcool, filho que por algum problema está preso ou está em vias de ser preso, filhos que revelaram que são homoafetivos. Acredite, isso provoca um desarranjo, um desespero na vida. E esse tipo de desesperados são os que são alvo dessas armadilhas que são lançadas. Pessoas que foram vitimadas por doenças. Algumas são doenças invalidantes, outras são doenças terminais. E aí isso provoca um profundo rebuliço, um vendaval na vida, gera desespero. E o desespero faz o sujeito procurar qualquer coisa, qualquer porta que está aberta. E é nesse tipo de contexto que essas pessoas são pegas. O segundo grupo é o grupo dos solitários. O grupo dos solitários, ele é atraído para o engano, porque normalmente essas igrejas têm o que eu chamo de grupos temáticos. Então você encontra um espaço para se encaixar e para se sentir parte de alguma coisa. O indivíduo que está sozinho, que chega num lugar em que tem ali uma quantidade de pessoas fazendo algo que ele gosta, então ele agora faz parte do que eles chamam de família. Apesar de ser uma família profundamente disfuncional, mas tem grupo de jovens, tem grupo de casados, tem grupo de separados, tem grupo de idosos, tem grupo de criança, tem o pessoal que gosta de fazer rapel, tem o pessoal que gosta de evangelizar na praça, tem o pessoal que gosta de orar, tem o pessoal da música. Então, de alguma maneira, ele se encaixa num desses grupos, e o fato de se encaixar no grupo faz com que ele, não raras vezes, não perceba a armadilha, o engano no qual ele está envolvido. E também os solitários dentro de uma comunidade veem ali uma oportunidade de estabelecerem uma relação. Então é muito comum que pessoas procurem igrejas para começar um namoro, para começar uma transa, para começar uma amizade colorida, para começar um rolo, seja o que for, porque ali você tem uma infinidade de gente. E nesse bolo tem de tudo. E, portanto, os solitários veem ali uma oportunidade de criar vínculos afetivos. Outra coisa é que, normalmente, esses lugares oferecem uma agenda farta de entretenimento. O sujeito tem evento para todo gosto, para todo tipo, todos os dias da semana, todas as semanas do mês. Então, é impossível que você caia dentro de um espaço como esse e você não se envolva nessa aeróbica espiritual. O cara quer botar você na roda de hamster, porque depois que você entra, que você cria algumas ligações fraternas, não tem mais como você sair. Você foi fisgado. E aí você passa a ter uma agenda de entretenimento, ao invés de ter uma agenda de entendimento. Converse com essas pessoas, pergunte sobre 3 questões elementares da fé, ela não vai saber responder. Existe o grupo dos que precisam de reconhecimento, são os que estão em busca de dons espirituais, é aquele cara que vira profeta, é aquele sujeito que fala línguas estranhas, é aquele que se tornou exorcista no meio do grupo. Então, na vida secular, muitas vezes ele não tem reconhecimento, na família ele não tem reconhecimento, mas na igreja ele se torna o astro, ele se torna o líder, ele se torna o presidente da juventude, ele se torna o chefe do departamento de missões, ele se torna o ministro da música, ele se torna diácono, ele se torna presbítero, ele é seduzido por algum cargo eclesial, por algum ministério, e isso faz com que o indivíduo se sinta parte da estrutura. Normalmente, pessoas que têm baixa autoestima são atraídas por esse tipo de armadilha. Esses que precisam de reconhecimento, por vezes são pessoas que têm baixa escolaridade, ou que têm profissões consideradas secundárias, e aí o sujeito que não tem esse destaque, que não tem essa autonomia, que não tem essa visibilidade no mundo secular, na igreja ele se torna o rei da cocada preta, ele se torna o profeta, ele se torna aquele indivíduo que se autoproclama mestre, ele se torna o presidente ou líder de algum ministério, de alguma coisa, e aí por conta disso, ele
cai e fica preso ao engano. Existe o grupo dos gananciosos. Esse é o grupo daqueles que querem ficar ricos, ou daqueles que querem ter poder. E aí, quando a igreja oferece a ele a oportunidade de dar o dízimo e receber 100 vezes mais, que nenhum investimento dá isso, nem bolsa de valores, nem CDB, nem ações do tesouro, nem Bitcoin, nem investir em ouro. Aí o cara diz: isso aqui é o melhor investimento da terra. E aí ele se aproxima de Jesus, porque a doutrina que está sendo ensinada é que ele vai ficar rico. Ele vai ser cabeça, ele não vai ser mais cauda. Ele vai prosperar, ele vai ter a riqueza de Salomão, ele vai ter o poder de Abraão, ele vai ter a força de Davi, ele vai ter a palavra profética de Moisés, ele vai ser o homem que vai desterrar os inimigos como Elias. Aí o cara fica louco, porque é isso que ele quer poder, ele quer grana, ele quer ascensão, ele quer uma vida nababesca, e esse tipo de proposta é extremamente sedutora. Tem o grupo dos ingênuos, pessoas que são crédulas, que acreditam em tudo, gente que não tem experiência de vida, não tem o que eu chamo de musculatura existencial, não gastou borracha no chão da vida. É gente que olha para o pastor e acha que ele é um ungidão, e tudo que ele está dizendo é verdade, que ele é um homem que conhece a Bíblia, é um homem que fala com Deus, e portanto qualquer isca, qualquer sedução que você lançar para esse indivíduo, ele morde e ele é atraído, porque ele é profundamente ingênuo. Existe o grupo dos desinformados. O grupo dos desinformados são aqueles que são seduzidos sobretudo por questões metafísicas. Quando o sujeito vê possessão, quando ele vê pseudo-curas, quando ele vê o cara tremendo, rodando, caindo, babando, batendo as asas, dando gargalhada, quando ele ouve falar de batalhas espirituais com anjos, com demônios, quando ele vê profecia, o sujeito adivinhando a vida dos outros, ele fica seduzido por aquilo, porque ele é alguém profundamente desinformado. Ele não sabe discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é do diabo, ou se aquilo é mera representação performática, teatral. É gente que tem medo de punição, gente que tem medo de maldição, de praga, de karma, de castigo, de disciplina. Então, de alguma forma, pela sua total desinformação, ele é pego, e por esse medo do castigo e da maldição, ele fica ali naquela roda viva e não consegue mais sair. É gente que não tem nenhum conhecimento das Escrituras, e é gente que vive numa alienação social e cultural. Existe o grupo dos que possuem interesses para os negócios. Esses são os que procuram as igrejas mais robustas, né, mais elitizadas, igrejas de bairros nobres, igreja de gente cheirosa, igreja de gente chique. Por quê? Porque dá status você dizer: eu sou da igreja do reverendo fulano, eu sou da igreja do bispo ciclano, do apóstolo fulano de tal, eu sou da denominação tal, minha denominação é milenar, minha denominação é da reforma protestante. Então isso dá um glacê, assim, um pedigree. E é gente que está ali muito em busca de participar dessas agendas para fazer negócio. É gente que quer fazer network. É gente que quer de alguma forma viabilizar os seus serviços, e há muita gente que consegue vender serviço para o público da igreja, e isso se torna um motor de propulsão. Há o grupo dos que lidam com as questões familiares. Os que lidam com as questões familiares é aquela questão da hereditariedade, né? O avô era pastor, o pai era pastor, ele é pastor, os filhos são pastor, é uma pastorada só, é uma igreja de contorno familiar, e aquilo se torna um negócio, e ninguém vai largar esse osso, porque dependendo da forma como se conduz, é um negócio extremamente lucrativo. É caso uma capitania hereditária, aí o sujeito às vezes tem um parente, né, numa posição destacada: o meu sogro é o pastor, o meu tio é o presidente da junta de missões, o meu avô é o líder do ministério do coral, e aí por questões e vínculos familiares o sujeito fica preso, até porque essas famílias mais abastadas sempre recebem privilégios, não há nada de novo debaixo do sol. A mensagem de hoje, como de costume, é expositiva. Esse é o contexto, esse é o cenário,
E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem nada diferente da discussão de Jesus com os fariseus, naquela cenografia do templo, do homem do templo e da doutrina do templo, não tem nada de diferente do que acontece hoje. Só a embalagem que mudou, mas as questões são as mesmas, os problemas são os mesmos, os dramas são os mesmos, os enganos são os mesmos, os interesses são os mesmos, não mudou absolutamente nada. E essa manhã eu queria lhe dar um ferramental. Eu quero lhe dar aí a possibilidade de você facilmente olhando, discernir, esse cara é de Deus, esse não é, essa igreja é de Deus e essa não é. O diálogo de Jesus revela, assim de forma explícita, esse engano religioso, e como é que a gente pode, a partir disso, nos precaver quanto a essas armadilhas que nos são postas. Então, se você quiser voltar aí para a sua Bíblia, a gente vai tirar do escrito de João algumas lições para nós. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, que ajuda você a discernir ou não o que é engano e o que é verdade, é que o Evangelho produz uma mudança radical na consciência com desdobramentos na vida. Veja aí o verso 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer saber como é que, através do Evangelho, você pode discernir? É porque o Evangelho produz uma mudança radical na consciência, primeira coisa, e depois essa mudança se desdobra na vida. É a revelação da palavra o que muda a mente. Se não houver revelação, se não houver essa centelha de Deus, se não houver o que Pedro chama de metanoia, essa mudança, não adianta, você vai ficar cego e vai ser enganado. E aí Jesus disse: olha, se vocês entenderem as minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade, e se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Engraçado é que ele usa o verbo no tempo ativo, né? Transformai-vos, ou seja, ele está dizendo que isso é um processo contínuo. Você se transforma, vai se transformando, continua se transformando, e isso nunca para na vida, porque é essa reconfiguração da sua matriz cognitiva, dos seus valores, das suas crenças, dos seus princípios, das suas prioridades, que vai possibilitar você ter um novo padrão de vida. Portanto, essa mensagem que Jesus está dizendo para os judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, é uma palavra que só pode ser discernida espiritualmente. Por isso que Paulo, ali na carta aos Coríntios, fala do homem pneumático, né? O homem pneumático e o homem psíquico. Ele diz: o homem psíquico é o que entende com a razão, é o que conhece Jesus pelo intelecto, é o que conhece a Escritura, decora os versículos, conhece as histórias, conhece as parábolas, conhece os personagens, mas isso não se processou nele de forma espiritual. E há uma grande diferença nisso, porque esses homens que estavam conversando com Jesus são homens psíquicos, eles conheciam esse código inteiro, melhor do que qualquer um. Mas eles não eram homens pneumáticos, porque eles não tinham discernido isso do ponto de vista espiritual. E se não discerne do ponto de vista espiritual, esqueça, porque você vai estar sempre sujeito a ser enganado, porque a verdade ainda não se tornou parte do seu coração e da sua vida. Portanto, essa palavra de Jesus, que é o Evangelho, é um filtro para a gente saber quem é de Deus e
quem não é de Deus. É simples. Se você conhece a palavra, se você conhece o que Jesus ensinou, se você permanece nisso, Ele próprio está dizendo que você vai ser capaz de discernir entre o que é engano e entre o que não é engano. Não precisa ninguém lhe ensinar. Não precisa um pastor lhe ensinar. Não precisa um apóstolo lhe ensinar. Não precisa um anjo do céu descer para lhe mostrar. Ele está dizendo que se você permanece nessa palavra, você tem essa capacidade de olhar e dizer: isso não é de Deus, isso é de Deus. O que nós temos ensinado aqui é que Jesus é essa chave de interpretação, que Jesus é essa chave hermenêutica. É a partir de Jesus que a gente julga tudo. É olhando para Jesus que a gente sabe o que está certo e o que está errado. Primeiro Jesus, depois os profetas, os apóstolos, a tradição dos pais apostólicos, a tradição da igreja, os escritos, os credos, mas primeiro Jesus. Jesus é quem se torna esse filtro. E olha, quem conhece Jesus é impossível de ser enganado. Impossível. Porque quem tem o Espírito em si, e essa verdade latente operando, rapidamente discerne e percebe qual é o engano. E aí, meu amigo, há uma grande diferença entre conhecer a religião e conhecer Jesus. E é por isso que ele está discutindo com os fariseus, que ele disse: olha, vocês conhecem a religião, mas vocês não me conhecem. É por isso que vocês estão nessa ignorância estratégica. É por isso que vocês estão vivendo a pós-verdade, que os fatos, eu estou aqui, estou mostrando, estou falando, mas vocês não querem entender, vocês não querem discernir, porque os filhos do Evangelho são livres. O que é que você mais vê em igreja? É prisão, é controle, é cadeia, é medo, é mecanismo de esmagamento, é maldição. Por quê? Porque se você entender a palavra, se a sua mente for reconfigurada e se você se tornar livre, acabou-se a forma de alguma forma manipular você. Acabou-se, porque você jamais vai se submeter novamente e cair no engano. Segunda coisa que João nos ensina é que o Evangelho estabelece Jesus como único enviado de Deus para a nossa salvação. Veja aí o verso 39. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mais na frente, se você continuar lendo o diálogo, ele vai dizer assim para os judeus: eis aqui quem é maior do que Abraão. E ele diz mais: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Aí os judeus surtam, né? Porque dizem: ó, tu não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão viu o teu dia? Ou seja, eles estavam completamente obtusos de entendimento, não conseguiam discernir. E aí Jesus disse: olha, Abraão está alinhado comigo, porque se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês reconheceriam que eu sou. Vocês não estariam nessa incredulidade e nessa impermeabilidade de entendimento. Olha, meu irmão, só Jesus é que é o meio que Deus estabeleceu para que o homem possa ser salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não é pela Igreja Católica, não é pela Presbiteriana, não é pela Batista, não é pela Assembleia de Deus, não é pelo pastor Silas Malafaia, não é pelo bispo Edir Macedo, não é pelo Papa, porque quem crê assim se espelha em homens e naquilo que os homens construíram. E os judeus estavam dizendo: olha, o nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse: não, porque Abraão se rendeu quando viu o meu dia, porque Abraão discerniu e entendeu as obras de Deus e por isso foi justificado pela fé. Toda vez que alguém se colocar, seja uma igreja ou seja uma pessoa, como intermediário entre o homem e o Deus Todo-Poderoso, seja anátema, mentiroso, diabólico e satânico. Mas o que esses fraudulentos que estão aí fora mais fazem? Eles fazem isso.
ao ponto de dizer a igreja do pastor fulano. Olha que coisa horrorosa. Por favor, nunca diga que você vê em minha igreja, porque eu não tenho igreja. Por favor, jamais diga isso, porque a igreja é de Jesus. Eu não tenho igreja, não morri pela igreja. Eu não fundei igreja. Eu faço parte como um discípulo da igreja. Jesus é que é a pedra angular. Não é Agostinho, não é Tomás de Aquino, não é Lutero, não é Calvino. Jesus é a pedra angular. Mas você já percebeu como em alguns centros, em alguns lugares, em algumas comunidades ditas de fé, esses homens têm mais importância do que Jesus? Se fala mais dessas pessoas do que em Jesus? É curioso como alguns se assumem como esses astros do sagrado e eles têm mais importância do que Jesus. E os judeus caíam nesse engano. Olha, nós temos como pai Abraão. Aí Jesus disse: Abraão nada, Abraão estava alinhado comigo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam o que eu estou dizendo. Fundamento dos apóstolos e dos profetas é aquilo que a Escritura nos ensina. Não são as institutas, não são os credos, não são as solas da reforma protestante, não é a teologia sistemática que foi processada, que foi arrumada segundo o método grego aristotélico. O que se alinha com Jesus fica, o que desalinha sai. Pode ser o que for, pode ser a confissão de Westminster, mas se não tiver alinhado com Jesus, sai. Porque só Jesus é o canal que Deus estabeleceu para a salvação. Ah, meu Deus, quanta gente enganada seguindo coisa que não tem nada a ver com Jesus. É só ler e bater com o que Jesus diz. Mas a gente tem preguiça de fazer isso. Esses israelitas se achavam donos da patente do DNA de Deus. Nós somos filhos de Abraão, nós já estamos salvos. Olha, que coisa horrível. Como tem gente que se acha pretensamente salvo, porque nós somos da igreja tal, nós somos do grupo tal, nós somos os reformados, nós somos os pentecostais, nós somos isso, somos aquilo. Isso não é nada, meu irmão. Isso é um trapo de imundície, segundo Isaías. Não é coisa nenhuma. Não fosse Jesus, você estava sendo um candidato a sentar na cadeira do inferno. Porque o que a Escritura nos ensina é que o Israel de Deus são os filhos de Abraão pela fé. Eu sou filho de Abraão pela fé em Jesus. O que me conecta a Abraão é a fé que torna-me justo e justificado por aquilo que Jesus fez. Por isso que Paulo diz: o justo viverá pela fé. Então eu sou tão filho de Abraão quanto um judeu, mas pela fé. A fé em Jesus. Portanto, qualquer pessoa pode ser salva fora da igreja, mas nenhuma pessoa pode ser salva fora de Jesus. Tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Está dentro da igreja, mas nunca esteve em Cristo. E olha, só tem um caminho para a salvação. E Jesus disse: não é por Abraão, nem pelos filhos de Abraão, nem pelo DNA de Abraão, nem pelas tradições de Israel. É só por meu intermédio. Por isso Pedro diz lá no livro de Atos que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Terceira coisa que João nos ensina é que o evangelho se contrapõe a tudo aquilo que é preconizado pela religião. Veja aí o verso 43. Porque vós não podeis entender a minha linguagem. Jesus falando. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja bem, o evangelho é o oposto daquilo que a religião propõe. E aí o que gera na gente uma sensação de absurdo, um escândalo, o que gera na gente uma estupefação, é que religião e evangelho são coisas irreconciliáveis, são coisas gritantemente distantes, díspares, e as pessoas não conseguem discernir uma coisa da outra. Sabe por quê? Porque não conseguem entender a linguagem de Jesus. Ele está dizendo para os judeus: sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não entendem o que eu estou falando.
Vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo. E aí, meu irmão, uma vez que a religião se instalou na mente, isso é feito um software. Isso é feito um vírus. Tem vírus que se instala no seu computador, você não sabe. Mas ele está ali pegando informação. Ele está ali. Se você digitar uma senha de banco, ele pega. Ele pega os lugares por onde você navegou na internet. Ele vê suas trocas de arquivos. Ele começa a guardar informação. A religião é um vírus. Ele entra e fica rodando aqui na mente. E aí depois que ele se instala na alma, aí ele cria todo tipo de obstáculo para que você possa entender a verdade. O que é que os profetas afirmavam sobre os judeus e o que é que o próprio Jesus afirmou quando estava nesses embates? Vocês veem com os olhos, vocês ouvem com os ouvidos, mas vocês são incapazes de entender. Por quê? Porque a linguagem do evangelho não é igual à linguagem da religião. São duas linguagens diferentes. E aí o que eu acho engraçado é que eu estou pregando e as minhas mensagens cada vez estão se espalhando mais, e os textos cada vez estão se espalhando mais, e aí chega uma quantidade enorme de gente e me pergunta assim: que doutrina é essa que você está pregando? E eu fico chocado com um negócio desse. Como é que eu pergunto de propósito, por escárnio mesmo: ô, vem cá, quantos anos tu tem de igreja? O cara tem 10 anos, tenho 15, eu nasci no evangelho. O cara tem a pretensão, a jactância de, eu nasci no evangelho. Eu disse: pois é, ó Nicodemos, tu não entendesses nada, tu és mestre na igreja, mas não compreendesses coisa nenhuma. Porque o que eu estou ensinando é o evangelho, simples, puro, objetivo, conforme Jesus. Qualquer um que for de Jesus vai entender o que eu estou dizendo. E qualquer um que for contra Jesus não vai conseguir discernir nem captar e vai dizer que eu sou herege. E que o que eu estou ensinando é mentira, engano e coisa de Satanás. Porque quem não consegue discernir a palavra não pode entender nada sobre Jesus. E aí onde é que essa pessoa vai parar? Vai parar justamente nesses locais que são grandes fossos, grandes bocas abertas para engolir os incautos, os tolos, os nécios, os que são débeis de entendimento. Por isso Jesus, quando estava discutindo com os saduceus sobre aquela questão da ressurreição, da mulher que teve 7 maridos, né, e por fim o último morreu, e aí ele pergunta: olha, na ressurreição com quem ela vai ser casada? E aí Jesus diz: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, não conhecer as escrituras, não conhecer o evangelho, é não entender qual é o espírito que está por trás disso. Se a pessoa não consegue discernir qual é o espírito, qualquer coisa vai se inocular na mente, e aí, meu irmão, depois que isso entra, não sai mais. Mas o evangelho, ele é uma contraposição, ele é um corante, ele faz uma total diferenciação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí, por muitas vezes, a gente deixa que a tradição se torne uma traição a Jesus. Essa questão da traição da Escritura é um negócio dramático, porque a tradição é algo muito enfatizado. Ah, não, isso é uma tradição da igreja. Ah, não, isso é uma tradição dos pais. Ah, não, isso é uma tradição medieval. Ah, não, isso... Meu amigo, toda tradição que não se alinhar com Jesus é traição, pode ser o que for. Pode ser a coisa mais praticada, mas se não está alinhado com o que Jesus fez e com o que Ele mandou, essa tradição é uma traição ao Evangelho. E aí você pode pensar: mas e tem isso? Aí como tem? Você quer ver uma coisa? Essas hierarquias, presidente, ministro, chefe de departamento, clero e laicato, você vê isso em Jesus? Não, isso é tradição, então cai fora. Dízimo, gafanhoto devorador, você vê isso em Jesus? Não, você tem um texto Jesus falando para os fariseus: olha, se vocês querem dar o dízimo, dê, não negligencie isso, mas também observe o trato com as viúvas e com os pobres. Você não vê Jesus arrecadando dízimo, você não vê a prática de dízimo no Novo Testamento. O espírito que você vê em Paulo é dizendo que cada um dá o que tem, o que pode, quando quer, porque quem teve a consciência mudada e o coração dilatado e tem compromisso com a comunidade, não fica fazendo conta, meu irmão. Nunca, jamais isso vai acontecer. Esqueça isso. Portanto, se está em Jesus, não, então cai fora.
Cobertura espiritual, você vê a cobertura espiritual de Jesus, cai fora, meu irmão. Isso é enganação, isso é maluquice, isso é instrumento de manipulação para ficar controlando a vida do outro. Regras comportamentais, tamanho de cabelo, tamanho de saia, se pode fazer tatu, se pode botar um piercing, se pode ir para a boate, se pode tomar uma cerveja, se pode fumar um cigarro. Você vê isso em Jesus, você vê Jesus preocupado com essas questões, você vê Jesus legislando sobre isso. Não, Jesus disse, se você conhecer a verdade, isso aqui se torna nada. Isso aqui se torna coisa nenhuma para quem entendeu, discerniu e anda com o Senhor. Se é batizado no Espírito Santo, se fala língua, se não fala língua, você viu Jesus lidando com essa questão? Você viu Jesus dizendo, não, só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua estranha? Você viu Jesus lidando com isso? Não, mas você veja como os enganos entram dentro da igreja. Música do mundo, música cristã, você viu Jesus legislando sobre isso, criando esse tipo de dicotomia na vida, criando esse tipo de existência bipolar. Você viu Jesus andando? Jesus é o homem que se encontra com todo mundo, que entra em todo canto, que come todas as coisas. Ele é uma unidade, ele não é um sujeito particionado, não é um personagem em cada canto, ele não é alguém que está ligado ao maniqueísmo. Por favor, olhe para Jesus. Você vê Jesus jejuando para ficar forte, feito o papai, e agora sair destruindo tudo, porque o jejum vai liberar meu filho da cadeia, vai liberar aquele empréstimo que eu fiz, o jejum vai mover. Não, meu irmão, jejum é serviço, jejum é preparação para servir. 40 dias Jesus jejuando para se preparar para o serviço, para a entrega ao mundo. Isaías diz, o jejum que Deus quer é que você cuide dos pobres, dos necessitados. Onde é que você vê isso em Jesus? Por favor, onde é que você vê em Jesus obrigatoriedade de ir para culto? Culto é prazer, culto é alegria. Congregar é bom, como diz Caio, quando congregar é bom. Quando não for, meu irmão, é um desastre, é uma agonia. É um culto que o cara passa 1 hora de música, 40 minutos pedindo dinheiro e 20 minutos entregando uma palavra que não serve para coisa nenhuma, porque o objetivo é que você continue ignorante. Por favor, entenda como é que a roda gira, como é que esse circo funciona. Jesus mandou construir prédio, construir catedral. Jesus mandou arrecadar dinheiro para aumentar a expansão do templo. Jesus mandou arrecadar dinheiro para construir espaço de ensino, seminário teológico, espaço para fazer eventos. Jesus não mandou fazer nada. Pega esse dinheiro e investe nos pobres, meu irmão. Aluga um lugar que cabe para fazer religião, qualquer espaço, porque em Jesus não tem mais geografia, não tem mais espaço, não tem mais prédio, tudo isso se acabou. O lugar de culto é qualquer lugar onde 2 ou 3 se reúnem. Em Jesus tem seminário teológico. Isso é uma muleta da igreja. Eu fiz seminário teológico, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser trágico, mas os pastores são aqueles que recebem o dom de Deus, do Espírito, são reconhecidos pela comunidade. O seminário não forma pastor. O seminário jamais pode substituir a unção de Deus, o chamado de Deus. Vestes sacerdotais, você vê isso em Jesus? O sumo sacerdote estava lá todo paramentado, com aquelas vestes talares, com aquela pompa, com aquilo. Você vê Jesus é um simples, homem comum, homem normal, ninguém sabia nem quem era, quem não era. Quando foram prender, Judas disse, eu vou dar uma beijoca nele para vocês saberem quem é, porque o cara é comum igual a todo mundo. Por que isso? Para quê? Para suscitar vaidade? Para quê? Para despertar orgulho? Para quê? Para estabelecer divisão, separação, os maiores, os menores, os que ficam na vitrine, os que ficam sentados assistindo. Você vê isso em Jesus? Isso está em Jesus? Veja como é profundo o engano ao qual a gente está sendo submetido. Manifestações esotéricas do Espírito Santo, unção do pulo, unção do riso, unção da queda, unção do tremelique. Você vê isso em Jesus? Você viu Jesus fazendo essas coisas? Você acha que em Jesus a gente discerne isso? Então por que a gente fica dando valor a isso? Por que tem tanta gente na igreja rodando feito peão, caindo do sopro? Deve ser o bafo do cara, os dentes tudo podre, não é possível, não pode ser outra coisa. Eu era tido como um herege, sabe por quê? Eu nunca caí na minha vida. 50 pessoas oraram por mim, eu nunca caí. Agora, esse cara está possesso, não é possível, esse cara é endemoniado. Todo mundo cai e ele não cai. Por quê? Porque a Bíblia manda andar no Espírito, não manda cair no Espírito. Eu não vejo Jesus caindo, eu vejo Jesus andando, eu vejo Jesus avançando. Profecia, adivinhação, sujeito dizendo com quem vai casar, sujeito dizendo para onde é que o cara vai, sujeito dizendo que vai chegar uma bênção.
Como tem profeta que me procura, olha, Deus tem uma palavra, Deus me contou um negócio para dizer a você, Deus mandou um recado para você, pastor, fique com o seu recado, meu irmão, que Deus não é moleque de recado, quando Ele quer falar comigo, Ele fala comigo, não precisa usar nenhum adivinhador, nenhum vidente para falar comigo. Você vê isso em Jesus? Você vê Jesus dando esse tipo de profetada? Você vê Jesus chamando ninguém no canto, dizendo, olha, Deus tem uma bênção para você. Você vê Jesus fazendo isso? Você vê Jesus dizendo que está amarrado? Você vê Jesus fazendo entrevista com o capeta? Encontrava com o demônio, sai, liberta, vai, cuida da tua vida, reescreve a tua história. Você vê esse tipo de bizarrice? Você não vê. Você vê Jesus fazendo ato profético? O pastor varrendo a igreja, mandou os clientes tudo varrer a igreja. Aí disse, nós estamos fazendo um ato profético, estamos varrendo o pecado das nossas vidas. Meu irmão, o pecado da sua vida foi varrido em Jesus, no sangue da cruz, na crucificação. O cara não entende nada, e um bando de imbecil com vassoura na mão, varrendo a igreja, pensando que está fazendo o ato profético. Você vê Jesus fazendo isso? Copo de água ungido, tijolo ungido, chave ungida, rosa ungida. Você viu Jesus fazendo esse tipo de coisa aonde? Não entende nada, não consegue entender nada, porque evangelho e religião são duas coisas completamente diferentes. Semeadura de grana para comprar o templo. Você viu Jesus fazendo isso? Irmão, vamos fazer uma arrecadação para a gente comprar um galpão lá em Jerusalém. Nós abrimos uma grande igreja, vamos pagar os músicos para fazer um grande ministério de louvor, nós vamos arrebentar, nós vamos ganhar aquela cidade toda para mim. Você vê Jesus fazendo isso? Não, João Batista foi para o deserto, para não se contaminar com aquela desgraça que tinha se apropriado da cabeça daquela geração inteira. Mapeamento genealógico, exumação de fantasmas. Você vê Jesus fazendo isso? Você vê Jesus falando em cura interior, cura de maldição. Você vê Jesus falando, isso é tudo seminário para vender livro e pegar os bestas, rapaz. Você vê Jesus prometendo prosperidade para alguém? Isso é escandaloso. Pregador da prosperidade. Aí Jesus disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm lugares para dormir, eu não tenho nada, zero. Paulo diz, se tiver com o que se vestir, o que comer, esteja bem. E esses caras estão pregando prosperidade, baseado em quê? Em Jesus? Não, baseado na doutrina que eles mesmos fizeram a partir do Velho Testamento e entregam para enganar os otários. Quarto lugar, o Evangelho nos leva a discernir os planos e intenções do coração dos homens. Veja aí o verso 45. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim? Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que não credes em mim? Jesus está olhando para aquela gente, fez uma leitura, escaneou o coração, sabe de tudo que está na mente, sabe de tudo que eles pensam, sabe de todas as suas intenções, sabe de todos os seus ardis, sabe de todos os seus enganos, sabe de todas as suas safadezas. Aí diz, por quê? Porque se eu vos digo a verdade, vocês não estão me ouvindo. Porque quem não anda na verdade não suporta confronto. Você sabe por que eu mais perdi gente aqui? Por causa do confronto. Você sabe por que mais as pessoas vão embora aqui da nossa estação? Porque a palavra tem confronto. O cara não quer confronto. Ele quer um cotonete que faça cosquinha no ouvido dele, que diga que ele vai ficar rico e que Deus vai fazer feito Aladim e vai servir a ele como se fosse o gênio da lâmpada. Aí quando você desmonta toda essa enganação, toda essa farsa, toda essa mentira, e você diz como é que a banda toca, o cara não quer, ele vai embora. E pior do que isso, né? É aquela maldição, eu diria, do conceito do não toqueis nos meus ungidos. Pronto. Aí agora pastor é um sujeito imantado, acima do bem e do mal, no pináculo do templo, tudo que ele fala tem que ser ouvido, porque se você fizer qualquer coisa contra o pastor, se você falar qualquer coisa contra o pastor, se você confrontar o pastor, você está lascado. Aliás, eu vi o Silas Malafaia outro dia falando sobre isso, eu falei morrer de rir, eu só falei cair do sofá de rir, quando ele fala desses conceitos dos super ungidos, né? Mas Jesus sabia de tudo isso, Jesus sabia o que estava por trás daquela resistência na mente daquelas pessoas, Jesus sabia como é que aquela roda girava, porque o Evangelho leva você a discernir o que está no coração das pessoas. Sabe quando é que você descobre o engano? Basta conversar 5 minutos com a pessoa. Se você me botar 5 minutos com a pessoa, eu já lhe digo, é de Deus, não é de Deus. Por quê? Porque os planos e as intenções do coração. Paulo diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você discerne, você percebe, aquilo gera uma estranheza. Tem lugar que eu entro que eu fico feito um gato assim, ó. Se você me botar em determinado tipo de igreja, fica assim, ó. Rapaz,
porque é tão esquisito, é tão escabroso, é tão bizarro, é tão fora do que Jesus ensinou, que não tem outro tipo de atitude. Veja o que é que o escritor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente de Deus, você olha, você discerne. E qual é o meio de julgamento? É a palavra. Se não se enquadra naquilo que Jesus ensinou e na palavra, sai. Você já percebe a intenção do coração, você percebe uma semente de malignidade, você percebe um visgo, sabe? Uma baba de engano, parece que está saindo da boca do sujeito. E aí eu me lembro da palavra que o Senhor dá para Samuel quando ele vai ungir Davi: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O Espírito nos leva a ver o coração das pessoas, as intenções. A gente percebe as entrelinhas, a gente já sabe, a gente já olha e já percebe que aquilo faz parte de um plano maior para seduzir e enganar as pessoas. Por isso que Saint-Exupéry diz: o essencial é invisível aos olhos. Isso deveria ser uma frase do Evangelho, né? Ou seja, ele está dizendo: aquilo que tem valor você não enxerga, é discernido de uma forma diferente, só pode ser discernido espiritualmente. E em último lugar, o Evangelho estabelece uma sintonia de natureza espiritual entre o homem e Deus. Veja aí o verso 47. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, entretanto vós não ouvis, porque não sois de Deus. Depois daquela confusão toda, depois daquele embate inteiro, depois daquela disputa, porque Jesus não estava disputando, mas eles estavam, aí Jesus sintetiza dizendo o seguinte: quem é de Deus vai ouvir e vai entender. Vocês não podem entender porque vocês não são de Deus. E aí eu me lembrei do salmista no Salmo 34: os humildes ouvirão e se alegrarão. Como tem gente que chega aqui com expectativa de que a gente transforme pedra em pão, que a gente crie uma engrenagem, que a gente estabeleça um bocado de cargo, que a gente faça pirotecnia. Aí passa um tempo, ele vê que as coisas são normais, que a gente é normal, não é? Aí ele se desencanta e vai procurar em outro terreiro. Mas tem gente que chega aqui e diz: puxa, era tudo o que eu queria, esse é o lugar, porque aqui é tudo simples, aqui é conforme o Evangelho. Não se preocupe com número, não se preocupe com quantidade, não se preocupe com isso. Isso é um engano do diabo para tirar a nossa atenção do que é essencial. Se preocupe se o Evangelho está sendo ensinado, se está sendo pregado, se está sendo vivido, porque os humildes ouvirão e se alegrarão. Aqueles que têm o coração em Deus chegarão, eles virão. Nós não precisaremos correr atrás deles, eles virão a nós. Eu tenho certeza, o Espírito de Deus me fala: fique tranquilo, não se angustie, não se desespere, porque é o Senhor quem acrescenta os que hão de ser salvos. A gente vai trabalhar? Vai. A gente vai divulgar? Vai. A gente vai fazer aquilo que nós pudermos fazer? Vamos. Mas não se preocupe com a quantidade, não se preocupe com a quantidade, porque pelos frutos os conhecereis. Pela qualidade nós vamos saber quem é discípulo e quem não é discípulo, porque aqueles que são de Deus vibram na mesma frequência de Deus. Jesus disse: olha, vocês não conseguem entender porque vocês não estão em Deus. Lembra daqueles rádios, né, com aquele sintonizador? Hoje não tem mais rádio, né, quase não tem. Você ficava procurando a estação, aí ficava estática, né? Daqui a pouco, aí entrava a estação. Sabe a frequência de Deus precisa sintonizar na frequência de Deus. Se você não sintoniza nessa frequência, você não vai discernir. E aí Jesus diz para os habitantes da Galileia: povo de Naphtali, povo de Zebulon, gente que jazia em trevas, região da sombra da morte, povo que vivia esquecido, resplandeceu a luz. Porque quem é de Deus sintoniza nessa rádio. Quem é de Deus entende o que nós estamos ensinando. Quem é de Deus compreende o que nós estamos pregando. Sintoniza na mesma rádio. E aí João, na sua epístola, diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus.
Ou seja, João está dizendo, todo espírito que reconhece aquilo que Jesus fez, a obra de Jesus, o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, as práticas de Jesus, esse espírito alinha com você. Esse espírito é de Deus. E aí Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Sintonia, tem sintonia. É gente que se alinha, é gente que se afina, é gente que se aproxima. E ele ainda diz no verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque tem sintonia. O Espírito de Deus está sintonizado com você a tal ponto de que ele geme, ele clama, ele ora a Deus, porque ele faz a leitura do que você precisa, ele faz a leitura das suas interjeições, das suas incongruências e intercede a Deus, porque tem sintonia. Se não tiver sintonia, não adianta. Gente que é de Deus, quando se encontra, sabe. Quando você chega num lugar que tem a presença do Espírito de Deus, você sabe. Você já, puxa, aqui é legal, aqui é isso aqui. Quem é de Deus discerne. Não precisa nem você falar, porque é uma coisa espiritual. Eu queria passar amanhã pregando sobre isso, porque tenho muito a ensinar. Resumi absurdamente, para poder caber no tempo. E eu queria concluir dizendo o seguinte: quando eu postei o banner dessa mensagem no Facebook, com a chamada do nosso encontro, teve uma pessoa que fez o seguinte comentário, e eu transcrevi para aqui, sobre o engano religioso. Ela disse assim: eu sempre fugi disso, e Deus sempre me conduziu, eu creio. Das doenças que você citou, eu sou testemunha. Minha irmã, que era normal, hoje está interditada e nunca voltou a ser a mesma pessoa. O pastor Ed René Kivitz, quando trata desse tema dos manipuladores, ele faz uma abordagem interessante. Ele diz assim: ou eles te pegam pela culpa, ou eles te pegam pelo medo, ou eles te pegam pela ganância. Eles te pegaram por onde? Eles te pegaram por onde? Onde é que você está hoje? Quem são os teus guias? Quem é que conduz a tua vida? Que tipo de doutrina você está sendo ensinado? Pior, que tipo de doutrina você está praticando? É a do medo? É a da culpa? É a da ganância? Que igreja é essa que você está? Ela tem a ver com Jesus. Esqueça a marca, esqueça o rótulo, esqueça a tradição. Ela tem a ver com Jesus, com o que Jesus ensina. Se botar ela dentro do que Jesus ensina, ela cabe? Ou ela fica toda por fora esparramada? Eu tentei lhe dar essa manhã ferramentas para você responder essas perguntas. Agora, se você quiser continuar no engano, e você que me assiste, aí é uma escolha sua. Quando Deus chamou João Batista para dar início à jornada de pregação do reino de Deus, ele tirou João da rotina do templo de Jerusalém, afastou ele das castas sacerdotais e da política do sinédrio. Isso foi feito por um só motivo: é impossível renovar aquilo que está apodrecido pela impregnação da religião. João não gastou um dia sequer confrontando aquela potestade religiosa. Foi para o deserto, onde multidões afluíram para ouvir a palavra de Deus, e muitos desses foram batizados para arrependimento. Aí eu olho para Jesus, e Jesus não fez diferente. Em nenhum momento tentou fazer uma reforma no judaísmo. Jamais imaginou ser um profeta escolhido para alterar a mente e o coração dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, nem do sumo sacerdote, nem foi confrontar Herodes, não se envolveu com nada disso. E por que ele não fez isso? É simples. Porque o que não pode ser mudado pelo amor deve ser abandonado. O Galileu teve confronto com os homens da religião de forma esporádica, quando eles se interpunham no seu caminho, mas jamais foi para ele um desafio mudar aquilo que estava gangrenado pela arrogância e pela ganância. Eu vejo tanta gente boa,
dizendo, não, estou na minha denominação porque eu sou um profeta. Eu estou aqui porque eu estou confrontando. Eu estou aqui porque eu quero fazer diferença. Eu estou aqui para ser uma luz. Quanto engano, você não vai conseguir mudar. Isso é muito maior do que você. Isso é uma besta com muitos tentáculos. E aí depois de um tempo eu encontro muitos desses arrasados, cansados, deprimidos, e muitos se desviaram da fé por conta disso, porque se imaginavam ser os arautos que iriam mudar essas estruturas perversas. Vai não, isso não muda, isso não muda e isso não tem solução. Não gaste nenhuma energia com isso, nem você que está me ouvindo. É conforme Jesus? Ótimo, fique. É diferente do que Jesus ensinou? Com toda a responsabilidade de pastor que eu tenho, saia, e saia logo, porque pode ser que os danos sejam irreversíveis. E agora é com vocês. A palavra foi ensinada e vocês devem escolher o que devem fazer com isso a partir de agora. Vamos nos encontrando, vamos nos aproximando. Foi muito gostoso o café da manhã. Vamos cada vez ficando mais juntos. Nossa casa está aberta para os que querem aprender do Evangelho, porque de encontro em encontro você vai começando a entender. E as outras coisas, tudo o mais, o resto, você já sabe, eu vou te falando sempre no caminho. No nome de Jesus, amém.